por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando e todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Viu? Jesus foi ungido por Deus. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus e andava curando, pregando a palavra de Deus. Entendeu? Porque Deus era com ele, com Jesus Cristo. Verso 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, viu? E em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Verso 41. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram atenciosamente escolhidas por Deus. Isto é a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Isso é Pedro falando para Cornélio. Verso 42. E nos mandou pregar ao povo que testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Verso 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receberá remissão de pecados. Olha só, que coisa, hein? Mas está acabando já, viu? Olha só agora o verso 44. Ainda Pedro falando estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha só agora aqui. É aqui que eu estava falando para você. Deus dá mais uma demonstração ao judeu que ele não é exclusivo do judeu, mas ele é um Deus de todas as pessoas. Olha só. Estava estas coisas quando caiu o Espírito, viu? O Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam. Quem era que estava ouvindo Pedro? Os gentios, que estavam na casa de Cornélio, inclusive Cornélio, que ouviam a palavra. Olha o verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram. Olha, os homens ficaram lá fora, os homens que vieram com Pedro, os judeus. E agora o Espírito Santo cai sobre os homens que estão ouvindo Pedro, que são o povo dali da cidade. E quando eles começam a falar, os homens que vieram com Pedro caíram, ficaram abismados. Olha só. Porque também sobre os gentios, olha só, sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Viu? Que dom é esse? Porque, olha só, você vai descobrir agora, verso 46. Pois os ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Pode alguém recusar? Uma demonstração que Deus deu tanto a Pedro como os outros judeus que estavam lá fora, que pode alguém recusar um homem ser batizado, não importa de onde ele é, não importa quem ele seja. Olha só, é essa pergunta que Pedro está fazendo. Porque os homens começaram a falar em línguas, assim como os judeus falaram em língua lá em Atos 2, lembra? Os judeus falaram em língua lá em Atos 2, e agora os homens também falam aqui em língua. Mas que língua é essa que eles falam? Em idiomas. Agora aqueles homens judeus estavam entendendo aqueles homens gentios falando em língua, e eles estavam entendendo. Eles estavam falando em língua. Havia necessidade ali desses homens falar em língua? Não, porque ali não tinha nenhuma pessoa de outra nação. Mas eles falaram em língua,
para mostrar para ele, para Pedro e também para os outros homens que estavam lá fora, que assim como o judeu pode falar em línguas, ou seja, língua de outros idiomas, né? Aquele gentio também pode. Este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Olha só Pedro falando, assim como nós, eles também receberam. Assim como eu, que sou judeu, recebi o Espírito Santo, Deus me mostrou através daquele lençol que vocês também podem receber, como estão recebendo agora o Espírito Santo. Tá? Vamos lá. O Espírito Santo, verso 48. E ordenou que fossem batizados. Ordenou quem? Ele ordenou os discípulos de Pedro. Aqueles homens judeus que vieram com Pedro, agora começa a batizar esses homens, esses gentios que ali estavam. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eles não só batizaram aqueles gentios, mas permaneceram com aqueles gentios durante alguns dias, orando, ensinando-os as escrituras sagradas. Tá? Então essa é a visão do lençol. Não tem nada a ver com carne imunda. Não tem nada a ver. As pessoas ficam só no verso 1 ali, ó. No verso 1, e aí pega aquele verso 1 e sai. Aí, tá vendo? Deus purificou o animal. É Deus mesmo mandando Pedro comer aí, tá vendo? Por que as pessoas fazem isso? Porque não estudam. Não estuda a palavra de Deus. Basta, eu continuei lendo para você entender, foi uma leitura longa, mas você viu que o texto realmente não está falando de carne imunda, e sim de pessoas que eram excluídas pelos judeus. E agora Deus mostra, olha, não exclua essas pessoas, eu sou Deus de vocês, mas eu também sou Deus de todas essas outras pessoas. É isso que está acontecendo aqui nesse capítulo. Não há brecha para pensamentos humanos aqui. A Bíblia não precisa de interpretação, a Bíblia auto se explica. Ela auto se explica, basta ler, estudar. Tem que estudar, a Bíblia tem que ser estudada, não ler. Ler, a gente lê livro, a Bíblia a gente estuda. Lembra o que Deus falou para Josué? Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora cumpre você conduzir essas pessoas, atravessa esse Jordão. Mas na frente ele fala, se tu pegar esse livro da lei e estudar ele noite e dia, ó, escuta, estudar noite e dia e fazer tudo o que nele está escrito, eu serei o teu Deus. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar e abençoarei quem te abençoar. Viu? Quem te abençoar, eu vou abençoar. E quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Eu serei o teu Deus, eu serei contigo. E quem foi Josué na sua caminhada? Josué obedeceu a Deus. Josué obedeceu a Deus. O problema é que as pessoas querem ler, ou muitas vezes não entendem o que leu e já sai ensinando as pessoas. Esquece de Mateus 5, verso 18. Onde Jesus fala que todas as pessoas que ensinar o que é mentira a outras pessoas e aquelas pessoas se perderem por causa disso, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas todo aquele que observar a palavra de Deus por completo e ensinar essas verdades bíblicas a outras pessoas, será considerado grande no reino dos céus. Palavra de Jesus. Entende? Olha só Mateus 15, eu quero ler com você agora Mateus 15. Vamos lá. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas estudo de Bíblia é isso aqui, pessoal. O estudo de Bíblia não é ler uma passagem e já acabou, não. Você tem que entender. Você sabe por que as pessoas vivem a vida inteira dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, e não aprende nada e não sabe de nada? Por causa disso. Porque a pessoa lê um texto bíblico e fecha a Bíblia e o resto do culto inteirinho gritando, gritando e gritando. As pessoas entram sem saber de nada, saem sem saber de nada. Eu encontrei uma assembleiana que tinha 20 anos dentro da igreja e ela ainda não sabia para onde ela ia quando morria. Tava ela e mais 2 homens brigando. Um dizia que ia para o inferno, outro dizia que ia para o céu, outro dizia que ia para o purgatório. E a mulher não sabia e eu não aguentei. E eu falei, a senhora não sabe para onde a senhora vai quando morre? E ela diz, é para o céu, não é não? Se for salva, ou para o inferno, se perdido. Eu falei, não. Quando você morre, você não vai para o céu salvo e nem vai para o inferno perdido. Se a senhora cair dessa cadeira que a senhora se assenta aí agora e não achar uma pessoa para pegar a senhora e levar para o cemitério para enterrar, nem enterrada a senhora vai, nem para o cemitério a senhora seca aí onde a senhora está. E ela disse, e é? Eu falei, a senhora não sabia não? Não, para mim que era para o céu, então não, você vai para o cemitério. Quando você morre, você vai para o cemitério. Quando Deus criou o homem, ele fez o boneco do barro, um bonequinho, ele soprou na narina do boneco e o boneco passou a ser alma vivente. Passou a ser.
Então, quando o homem morre, o que sai de dentro do homem? Apenas o fôlego de vida, que é o espírito do homem que Deus colocou no momento que ele fez o homem. Então, o fôlego de vida que Deus soprou sai e o homem deixa de ter vida. E agora essa matéria volta para o pó, segundo a palavra de Deus, Eclesiastes 9, se eu não me engano. E o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. É isso que a Bíblia fala. O fôlego volta para Deus que o deu e o homem volta para o pó. Da onde vieste. É isso que a palavra diz. A única coisa que sai de dentro do homem é o fôlego de vida que Deus colocou. Não sai alma, não sai uma alma por aí, não. E o que a Bíblia diz é que quando a gente morre, a gente vai para a sepultura. Esse lugar chamado inferno, ele nunca existiu. O único lugar chamado inferno que existe é a sepultura, que é Hades. Aonde você vai enterrado? O nome é Hades. No original é Hades. Tá? E aí você vai para o Hades, que é o inferno que a Bíblia se refere, é Hades, é a sepultura. Esse é o inferno. Não existe um lugar. Você já pensou que Deus que seria esse Deus que você serve, se ele tivesse criado um lugar, um inferno cheio de fogo, aonde ele joga as pessoas que lhe desobedecem lá dentro, e essas pessoas ficam a vida inteira queimando lá, sendo torturadas? Que Deus de amor é esse? Cadê o amor de Deus nisso aí? Entende? Então, se você tem uma mente mais ou menos, só de você ver a pessoa falando uma coisa dessa, você já deve levantar a orelha e falar: ué, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou para a Bíblia, eu vou descobrir o que a Bíblia está falando sobre isso. Porque se Deus é amor, se Deus é justiça, cadê o amor de Deus nisso? Cadê a justiça de Deus nisso? É claramente que Deus não ia criar um lugar desse para as pessoas ficarem lá sofrendo a vida inteira. Claro que não. A Bíblia não fala disso, isso é invenção humana. Tá? Então vamos lá. 15 verso 1, né? Que eu falei para vocês. Vamos lá. Eu gosto de conversar, pessoal, porque eu gosto de explicar as coisas. Eu gosto de explicar. Olha só. Mateus capítulo 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem? Olha só, isso aqui é outro texto que as pessoas usam para defender carne imunda, o comer carne imunda. Presta atenção, é mais um texto que as pessoas usam para defender, para dizer que agora você pode comer. Não existe. Deus não mandou você comer, Jesus não mandou você comer, os profetas não mandou você comer, os apóstolos não mandou você comer. Quem mandou comer foi o homem. É o homem que está falando, mas Deus está falando o contrário. Vamos lá. Verso 2. Mateus capítulo 15, verso 2. Por que transgrides? Olha só. Os fariseus perguntando para Jesus: por que transgrides os teus discípulos? Por que teus discípulos estão transgredindo a tradição? Olha só, tradição, não é lei. Tradição. A tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Verso 3. Eles estão questionando a Jesus, dizendo que os homens estão transgredindo a tradição, porque quando eles vão comer, eles não lavam as mãos. Olha o verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgride? Agora, e vocês? Por que vocês transgridem? Vós também, o mandamento de Deus. Tá vendo? Eles estão questionando os discípulos porque comem com as mãos sujas, mas eles estavam o quê? Transgredindo o mandamento de Deus. Olha só o que Jesus fala: transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. Tá vendo? Os homens colocam a tradição no lugar da palavra de Deus. Entende? A tradição tem muito mais valor do que a palavra de Deus. Tá vendo? Agora Jesus vem aqui e fala: e por que vocês transgridem também a lei de Deus e colocam a tradição de vocês no lugar do mandamento de Deus? Olha só o verso 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldiçoares a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Verso 5. Mas vos dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe em oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Verso 6. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe,
e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Viu? Os homens fazem de tudo todos os dias para invalidar a palavra de Deus e colocar o pensamento humano em vigor. Tá vendo? É isso aqui que está acontecendo. Presta atenção. Presta atenção aqui. Olha só. Olha o verso 6. Esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Olha o verso 7. Olha o que Jesus fala. Hipócritas, bem proferiu Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Viu? Você está vendo o que esse texto está falando? Os homens estão pisando na palavra de Deus, deixando a palavra para um lado. A palavra não tem mais valor. O que tem valor é o que o homem pensa. O problema, meu amigo e minha amiga, é que quando se refere à Bíblia Sagrada, a minha palavra ela não conta. O que conta é o que Deus está falando. O que eu penso não conta. Eu não posso pegar meus pensamentos e jogar dentro da palavra de Deus. Eu tenho que ouvir o que a palavra está falando. Em todas as leituras que eu fiz aqui para você, você não viu em nenhum momento Deus purificando alimento impuro. Em nenhum momento que eu estou lendo aqui, você não viu em nenhum momento Jesus purificando algum alimento impuro. Em todo momento que eu estou lendo aqui, você não viu um profeta purificando alimento impuro. Ou qualquer apóstolo recebendo essa ordem para purificar alimento impuro. E por que você quer purificar? Por que você quer defender o que Deus não defende? Entende? É isso que você tem que entender. Não importa a religião que você segue, o que você tem que entender é o que Deus está falando. Ah, mas o meu pastor falou isso, isso. Não importa o que o seu pastor falou, o que importa é o que Deus falou. Entende? Olha o verso 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Para você ouvir e entender. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Olha só, esse aqui é um texto que as pessoas usam para falar, ó, tá vendo aí? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas sim é o que sai da boca. Não está falando de alimento. E mesmo se Jesus estivesse falando de alimento, ele não estaria falando da carne de porco ou de qualquer coisa impura. Por que não estaria falando? Porque lá em Levítico, quando eu leio lá em Levítico para você, as comidas que é permitido o homem comer, Deus chama de alimento. E as coisas que não é para o homem comer, Deus não chama de alimento. Ele chama abominação. Para vocês será a abominação. Então o que é abominação para Deus não é alimento. E se Jesus estivesse falando de alimento, certamente não estaria falando de coisa abominável. Porque aos olhos de Deus as coisas abomináveis nem alimento é. Se fosse, ele chamava alimento imundo. Ele não chama alimento imundo. Ele fala coisas imundas. Ou para vocês será abominação. Agora, quando é alimento, ele fala: isso para vocês vos será como alimento. Tá? Vamos lá. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabeis que os fariseus ouviram a tua palavra e escandalizaram. Verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você está vendo? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então toda doutrina humana que são enfiadas sobre a cabeça das pessoas será arrancada, porque não foi doutrina que Deus criou. É isso que Jesus está falando aqui. Viu? Todo ensinamento de mente humana que não foi Deus que colocou na sua palavra será arrancada, será destruída. Não somente o ensinamento, mas toda a pessoa que ensinar essas coisas. Tá bom? É isso que Jesus está falando aqui. Será arrancada pela raiz. Olha só o 14. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Viu? Deixe-os,
são cegos guiando os seus cegos. Tá vendo? Aqueles fariseus são cegos e estão guiando outras pessoas cegas. Por que são cegas? Porque a palavra está aqui. É só ler e aceitar. Em vez de aceitar, fica criando narrativa. Ah, mas Deus é tão bom, Deus é não sei o quê. Meu amigo, para de criar pensamentos. Jesus está falando aqui, ó, deixa que os cegos guiem seus cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Viu? Se um cego guia um cego, cairá os dois no barranco. Então deixa de ouvir cegos. Vai ouvir quem tem a luz, que é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então para de rejeitar Jesus, porque você nunca vai chegar aos pés de Deus sem Jesus Cristo. Nunca. Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando? Você nunca vai chegar a Deus sem chegar primeiro em Jesus. Porque quem te leva a Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele é o centro. Tá? Você nunca vai chegar a Deus se não chegar em Jesus primeiro, porque é Jesus que te conduz. É impossível qualquer homem chegar aos pés de Deus sozinho, com esse caráter sujo que a humanidade tem. Não tem mérito nenhum para chegar diante de Deus, se não for por Jesus Cristo. Viu? Ele fala, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Se não for por causa de mim, ninguém vai chegar lá. Então você tem que ter Jesus na vida para você chegar até o Pai. Senão você não vai chegar nunca. Você vai nadar e morrer na praia. Tá bom? Verso 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração. Viu? Vem do coração. E é isto que contamina o homem. Porque todo o coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Verso 20. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer, olha só o último verso. Escuta, presta atenção que Jesus não está falando de alimento. Jesus não está falando de alimento impuro, presta atenção. Ó. O verso 20. São estas coisas que contaminam o homem. Agora continua. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Viu? O questionamento é porque eles estavam comendo com a mão suja. E o que Jesus está falando que não contamina o homem é comer com as mãos sujas. O último verso ele fala, mas o comer com as mãos sujas não contamina. Viu? Então, desfez esse mesmo verso que as pessoas usam para defender o mau pensamento, para defender as coisas que Deus não defende. Entende? Ele mesmo desmente essas pessoas. Está falando de alimento. Está falando de comer alimento com a mão suja. Não está falando de comer alimentos impuros. Como eu falei, o livro lá de Levítico não chama nem de alimento. O que é impuro não é nem considerado como alimento. Então, o que falta, meu amigo, não é você sair por aí pregando mentira. O que falta é você ler um texto, você não entendeu. Então, você tem que lembrar uma coisa. Olha, Deus é Deus. Ele não muda. Deus não muda. E a Bíblia não mente, Deus não mente, ele não fala uma coisa agora e depois ele fala outra. Então eu tenho algum entendimento errado, então eu tenho que entender isso. O que está faltando para as pessoas é entender. Entende? É entender. Na Bíblia existe um questionamento muito grande, né? Onde fala, ó, esses textos aqui estão afirmando claramente que Jesus é filho de Deus. Isso é verdade. Ninguém questiona isso. Só que em outros livros, em muitos livros, mostra que Jesus é o próprio Deus. Aí as pessoas falam, não, tá vendo aqui? Ó, tá falando que ele é filho, tá vendo? Ele é filho. E os outros textos que falam que ele é Deus? São mentirosos? Não.
Porque Deus não se contradiz, Deus não mente, a palavra dele é verdadeira. Então o que está faltando para mim e para você? O que está faltando é nós entender. E como é que a gente entende? A gente indo para a Bíblia. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê que existem momentos na Bíblia que a Bíblia está falando de Jesus Filho, 100% homem, carne e sangue, tá? E tem momentos que a Bíblia está falando de Jesus com todo o seu poder, com toda a sua glória. Está falando de Jesus glorificado. Entende? Tem momentos que a Bíblia está falando de Jesus Filho, e tem momentos que a Bíblia está falando de Jesus 100% Deus, 100% homem, e tem momentos que está falando 100% Deus. Entende? Então o que falta é as pessoas entender a palavra de Deus. O que adianta eu ficar com 4, 5 textos e jogar 4, 5 textos no mato? Não, eu tenho que aceitar a Bíblia inteira. Se eu não entendi, um texto está falando uma coisa e outro texto está falando outra, o que falta para mim é entendimento. O que está faltando para mim é entendimento. Eu não posso falar, a Bíblia está mentindo de um lado, ou a Bíblia está certa do outro. Não, a Bíblia está certa toda. Toda. É por isso que é preceito e mais preceito, é regra e mais regra, um pouco aqui, um pouquinho ali. É por isso que Jesus ensinou que a gente tem que estudar a Bíblia começando por Moisés e escorrendo por todos os profetas. Entende? Por todos os profetas, todas as escrituras, até chegar em Apocalipse. E por que começando por Moisés? Não é para você começar do momento que Moisés foi chamado, não. É porque Moisés criou os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que fala, começando por Moisés. Porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então você começa a ler a Bíblia lá de Gênesis. Lá de Gênesis. Entendeu? E aí decorre por toda a Bíblia. É isso que Jesus está falando. Não é para você começar apenas no momento que Moisés foi chamado, não. Porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros e o livro você tem que começar de Gênesis. Tá? De Gênesis. E não só lá. É um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia ela não é como um livro comum que você lê uma coisa aqui e aí você vai até o final lendo aquele capítulo, aquela página todinha e vai entendendo tudo. Não. A Bíblia ela tem um pouquinho num livro, ela tem um pouquinho no outro livro, ela tem um pouquinho no outro livro. Perceba. Quando o homem e a mulher pecou, Satanás incorporou numa serpente e atentou Eva, lá está falando que é uma serpente. Mas lá não está falando que serpente é essa. Lá está falando que serpente é essa, só está falando que é uma serpente. Só que uma serpente ela não fala com ninguém. Aí quando a gente vai lá para o final do livro, lá em Apocalipse, a gente vê que a serpente é o dragão chamado Diabo e Satanás. Aquela serpente lá do Éden, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Entende? Então agora lá em Apocalipse a gente vai entender e saber que serpente foi aquela. A gente vai saber que é o diabo que foi incorporado naquela serpente. Só que lá no livro de Gênesis não fala, só fala que foi uma serpente. Agora Apocalipse vem e fala, ó, aquela serpente lá do Éden é Diabo e Satanás. É o acusador de todos os seres humanos. Entende? Então é isso aí, ó. Eu espero que você tenha anotados aí os capítulos, né, e os versículos. Eu vou até passar aqui para você os capítulos e os versículos, tá? Mas antes disso, eu quero falar sobre abolição, né? Aqui também é o mesmo significado. As pessoas falam, não, mas Jesus quando veio aqui na terra, ele morreu na cruz e ele aboliu a lei. Ou ele aboliu os princípios do Velho Testamento. Agora nós só precisamos do Velho Testamento. Nós não precisamos mais porque Jesus aboliu. E sabe qual é o texto que eles usam? Eu vou te mostrar agora. Mateus capítulo 5. Olha só. Mateus capítulo 5, verso 17. Esse é o texto que eles usam. Mas só que o próprio texto já desmente eles. Tá? Olha só. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Aí eles leem aqui, aí saem ensinando. Aí, tá vendo? A gente não precisa mais guardar lei. A gente não precisa mais do Velho Testamento. Porque todo o cumprimento, todas as coisas do Velho Testamento, toda a lei, se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus cumpriu e agora não precisamos mais cumprir. Isso é uma grande mentira. Você sabe por quê? Porque o próprio texto que eles usam desmente eles. Olha o começo do texto. Jesus fala, não penseis. Não é nem para pensar. Não é nem para passar isso na sua cabeça. Olha só. Não é nem para pensar, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim para cumprir. Olha o verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei de Deus. Até que tudo se cumpra. Viu?
Mesmo que o céu acabe, mesmo que a terra acabe, Jesus está falando que nem um ai, nem um tio jamais passará da lei, jamais sairá alguma coisa da lei, até que tudo se cumpra. Me diz uma coisa, tudo se cumpriu quando Jesus morreu? Não, tudo não se cumpriu quando Jesus morreu. Tudo vai se cumprir ao findar dos 1000 anos, segundo a palavra de Deus fala em Apocalipse 22. Em Apocalipse, está falando que tudo vai se cumprir depois dos 1000 anos. É quando a morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo, aonde já está o falso profeta, né? Satanás vai ser lançado lá, a morte também vai ser lançada lá, aonde já está o falso profeta, o enganador. Essas pessoas que andam mentindo aí, destruindo a palavra de Deus, pisando na palavra de Deus, essas pessoas aí, elas já vão estar lá, né? Já vão estar mortas. Então, tudo se cumprirá depois que a cidade de Deus, a cidade santa, foi estabelecida na terra. Aí tudo se cumpriu. É onde Deus vai enxugar dos seus olhos, segundo Apocalipse, toda lágrima. Não haverá morte, nem dor, nem planta. Então você entendeu aí? Agora, olha só o verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, olha só, um destes mandamentos postos, que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus. Tá vendo? Eu não vim abolir nem a lei nem os profetas. Eu vim cumprir. Pode passar o céu e a terra, mas nada sai da lei de Deus. Agora, se alguém se atrever, olha só que Jesus está falando. Agora, se alguém se atrever e ensinar os homens, será considerado mínimo no reino do céu. Se alguém se atrever e falar que eu aboli e ensinar outras pessoas que eu aboli e essas pessoas se perder por causa de você, é isso que Jesus está falando aqui. Será considerado mínimo no reino dos céus. Tá? Agora olha só a continuação. Aquele, porém, que observar e ensinar esse será considerado grande no reino do céu. Agora aquele que observar a lei, observar os princípios bíblicos e ensinar outras pessoas, tá? Esse será considerado grande no reino dos céus. Você entendeu aqui agora? É porque as pessoas ficam presas apenas aqui no verso 17. Se a gente observar, em nenhum momento Jesus está abolindo nada. Ele está dando um exemplo para que assim, o que nós não conseguimos fazer, Jesus veio e fez por nós. Mas é para nós continuar na jornada. É para nós continuar lutando. Entende? E toda vez que nós falharmos, o cumprimento de Jesus serve para nós. Entendeu? Porque o homem tentou de Adão até chegar em Jesus e não conseguiu. A morte e o pecado venceu todos os homens que foi levantado sobre essa terra. Mais de 20 gerações. Hoje nós estamos em 148 gerações. Nenhuma dessas gerações conseguiu cumprir. Agora Jesus conseguiu. Entende? Então quando eu tento e eu falho, o cumprimento de Jesus é posto sobre mim. E eu sou salvo por causa de Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, eu espero ter respondido a pergunta da dona Márcia e espero ter tirado dúvidas que soam no ouvido de muitas pessoas até hoje. Você não pode ficar pregado em ensinamentos de homem. Você tem que ficar pregado na palavra do Senhor. E eu quero passar para você os textos que a gente leu aqui sobre esse assunto. Tá? Que foi Isaías capítulo 66, verso 17, Isaías capítulo 65, verso 3 e até o verso 4, Levítico 11, a partir do verso 1, tá? Você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Atos capítulo 10, a partir do verso 1, e Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, Mateus capítulo 15, a partir do verso 1. Também a gente olhou o capítulo 5 de Mateus, dos versos 17 até o verso 19. Tá? A gente leu também o livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, onde fala que Deus não muda, porque se Deus mudasse, todos nós seríamos consumidos. Continue estudando a palavra de Deus e acredite no que a Bíblia diz. Esqueça os ensinamentos que você teve até hoje. Entende? Esqueça isso. Vá para a Bíblia Sagrada e aprenda o que a Bíblia diz. O que o homem diz, se for verdade, serve. Mas se não for, não serve. Não serve, não tem serventia nenhuma. Vai te levar para o buraco. Não faça isso. Eu tenho certeza que você quer ser salvo. Você quer morar com Jesus. Você quer ser obediente a Deus.
Então faça isso da agora pra frente. Eu te espero até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.